Boa tarde, tudo bem? Quem fala é Rogério Silva, né? Professor de matemática do canal Amor pela Matemática. Muito bem, gente. Hoje é o segundo vídeo sobre as dicas de retorno, né? Para o ano de 2023, tá bom? Então essas dicas de hoje, não vou escrever nada em relação a cálculos, em relação à fórmula, em relação ao conteúdo. Não, serão dicas de um professor experiente que já trabalha há mais de 10 anos na educação e tem alguns conselhos, algumas dicas importantes para quem vai começar mais um ano letivo. Mais uma oportunidade você vai ter de aprender corretamente. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Muito bem, gente. Então, as dicas principais, eu gostaria de dizer que, além de você, tá, fazer uma breve revisão dos conteúdos que você já teve antes, era para ter feito isso nas férias, né? Era para ter feito um vídeo no começo das férias, que durante as férias vocês deveriam estudar os conteúdos que vocês já tiveram, né? Principalmente os conteúdos com relação à aritmética, né? A questão da tabuada, a questão das contas, multiplicação, divisão, tudo isso aí. Mas essa dica de hoje é muito valiosa. Por quê? Porque veja só o seguinte. Se você quer concluir o ano de 2023, né, passando direto, com boas notas e sem ficar de recuperação, né, e o mais importante você aprender, tá, para passar e para a vida, para um ensino acadêmico, universitário, né, participar de uma seleção para emprego, participar do Enem, vestibular, concursos. Você tem que botar na mente que tem que aprender matemática. Matemática é importantíssima em nossas vidas, tá? Não tem nada que seja desnecessário na matemática. Tudo é necessário. Aprendam tudo, gente. Então a dica é o seguinte. Esse ano aqui no Rio Grande do Sul vai voltar, né, a ser trimestral o ano. Então, o que você deve fazer? Que nesse primeiro trimestre, gente, você tem que se concentrar mais do que qualquer os outros trimestres. Porque se você tirar boas notas, né, em todas as disciplinas no primeiro trimestre, você vai ficar mais tranquilo, né, para fazer o segundo trimestre e o terceiro trimestre concluir com chave de ouro. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você, ao começar o ano, a primeira coisa que você tem que fazer, seu material de estudo tem que estar bem organizado. Cadernos dividido por matérias, por disciplina, lápis, caneta, borracha, uma máquina de calcular, tá? Para quando você for fazer algum cálculo autorizado pelo professor e usar a máquina, você não usar, né, a calculadora do celular, tá bom? Evitando você assim, né, fazer pesquisas indevidas na hora de uma prova. Então a máquina é necessária, mas a instrução é que você faça todas as suas contas no punho, né, na caneta, no lápis. Mas a máquina é uma ferramenta de sala de aula, porque às vezes a gente precisa, tá? Muito bem, então o que é que você tem que fazer? Nesse primeiro trimestre, você tem que desfocar, esquecer de celular na sala de aula. Eu tenho N problemas com alunos que ficaram até reprovados e de recuperação por causa de não se libertar do celular na sala de aula. Certo? Porque um aluno que fica constantemente com o celular na sala de aula, ele não aprende, ele atrapalha os outros, tá? E ele está perdendo tempo, porque eu pergunto assim, já que eu estou aqui, por que não estudar? Não é hora de você pegar o celular para entrar nas redes sociais ou bater papo ou ficar jogando com o outro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é esquecer o celular na sala de aula, para que você possa aprender. Porque não se aprende matemática e nenhuma outra disciplina se você não focar, gente, aqui, ó, no que o professor está dizendo. Tem que ter foco, então tem que ter esse tempo aí para focar em cada aula. Quando o professor deixar um pouco relaxado, assim, que às vezes ele deixa 15 minutos, aí você vai, pega o celular, vê o que ele tem lá, né? Mas o ideal é você se libertar do celular, pelo menos na sala de aula. Você tem que ter autocontrole, gente. Outra coisa, prestar atenção, né? Já que você não vai estar mais com o celular na sala, prestar atenção a tudo que o professor aqui ensinar. Vê o passo a passo que você acaba aprendendo, tá? E também escrever todos os exercícios,
Tudo que ele passar aqui na lousa, escreva. Utilize os livros que ele passar, que ele usar, os exercícios. Ok? E ao chegar em casa, gente, você tem que ter algumas horas para estudar cada disciplina. Você vai ter que rever os conteúdos dados na sala de aula. Você tem que rever em casa para poder fixar o conteúdo. E aí você estará mais apto para passar para o próximo conteúdo. Porque tem alunos que só aprendem num horário. Só aprende para fazer a prova. Depois esquece. Não é assim. Você tem que aprender para entender a matemática, tá? E para os anos sequencial que vai vir. Se você está fazendo o primeiro ano do ensino médio, você tem que aprender para aquela matemática lhe ajudar no segundo ano, no terceiro, e no vestibular, e no concurso, e você aprender a matemática. Porque tudo na vida, gente, é matemática. Toda essa tecnologia aí que a gente tem, graças à matemática, física, química, né? Tá? Então vamos nos focar nesse trimestre, tá? Em querer aprender. Essa é a dica mais valiosa, gente. Não vamos entrar nessa de conversinha com um amigo, bater papo, falar das férias. Não é o horário na sala de aula. Tem um recreio para isso. O local de sala de aula é a aula para você focar na aprendizagem, tá? Então, se possível, desliga o celular, coloque na mochila e tenha na mesa só um material de estudo. E vamos focar em cada aula. Vamos deixar de brincadeira, vamos deixar de conversinha e focar na aula. Porque quanto mais você foca, mais os professores vão passar conteúdos para vocês. Quando se tem uma sala muito bagunçada, sem querer nada, o professor se retrai, ele não consegue passar todo o conteúdo. Aí ele vai, né, resumindo as aulas e você deixa de aprender. Aí quando chega lá para fazer uma prova externa, como um vestibular, um Enem ou um concurso, você vai ver coisas que você não viu, porque você não, mesmo não quis, a classe não quis, não permitiu que o professor ensinasse. Aí ele vai fazendo, vai passando, né? Então, para que o professor dê todo o conteúdo, a classe tem que estar toda lá concentrada naquela aula, né? Uma aula ou duas aulas, né? No que o professor vai ensinar. É importantíssimo. Então, nesse trimestre, comece logo com o pé direito, prestando atenção, com o seu materialzinho lá, deixando o celular de lado, nada de conversa, nada de piadinha, de risadeira, nada de ficar passeando, nada de sair para beber água exageradamente, só se precisar. Então tem que ter esse foco aí. Então a dica mais importante para um aluno é ter o foco na hora da aula, tá? Para que se você tirar boas notas no primeiro trimestre, você vai ficar mais tranquilo para o segundo, para o terceiro, né? Não vai ficar se matando no final do ano para estudar, pagar aula de reforço, seu pai e sua mãe pagando aula de reforço que você não aprendeu, que você tem que passar. Então vamos atentar para isso. Essa é a dica mais importante, focar na matemática nesses primeiros 3 meses, com todo o gás. E aí, segundo bimestre, você poderá até ter um descansozinho melhor com relação ao professor, né, caminhar mais lento, mais light, porque você já vai ter fixado muita coisa. Ok? Então essa é uma dica mais importante para esse ano de 2023. Então fique com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!